crianças na vida sexual muito cedo, ou no hétero ou no homo. Não no sabão lá do homo, é outro homo. Se fosse no sabão, tudo bem que lavava e limpava, mas é no homo que suja. E essas crianças ficam aí, a mercê. Então, pelo menos um turno, pudesse o pai ou a mãe adequar o seu orçamento, que pudesse suportar os gastos de casa e um deles tivesse pelo menos um turno em casa. Não é o ideal um turno, o ideal seriam dois, mas sofrivelmente pelo menos um é melhor do que nada ficar 8, 10 horas fora de casa e não ter pelo menos a presença de um dos pais. Então não confie a educação dos seus filhos a terceiros. Não é a professora da escola sabatina, não é a professora da escola. São complementares, mas não são o básico. Então é você que é o responsável em primeiro lugar. Ok? Deixa eu ver se o negócio é aqui. Como é? Onde é que eu... Hein? A seta direita. Ah, devia ter dito antes. Oh. Segundo, não estou sendo um homem sensível. Terceiro mandamento. Qual é o terceiro mandamento? Inspire respeito em seus filhos. Qual é que diz esse provérbio latino aí? As palavras movem, mas os exemplos arrastam. Ó, menino e menina, eles observam demais o que a gente faz, né? O que os pais fazem. E a gente querendo moralizar a coisa, querendo que haja respeito em casa. Menino, não faça isso. Menino, não proceda assim. Não venha à mesa sem camisa. Não venha ao culto sem camisa, ou assim o assado. Menino, não fale alto. Aí, dali a pouco, o menino ouve o pai ou a mãe fazendo tudo o contrário daquilo que pede aos meninos. Quer dizer, aquilo que ele faz, fala mais alto do que aquilo que ele diz. Aí ele começa a perder a credibilidade diante dos filhos. Aí o menino joga na cara, que menino é terrível, não tem assim muita polidez, né? Nem diplomacia, diz assim, mas você faz também. E às vezes diz isso fora. O pai está na rodinha de amigos e tal, querendo passar aquela imagem de pai moralista e tal. Ah, mas o senhor em casa. Aí, pega o pai de calça curta, e às vezes a mãe sem jeito, né? Então é preciso ter muito cuidado, passar respeito à postura do pai, à postura da mãe. Mãe é mãe e pai é pai. Mãe não é irmão, irmã, pai não é irmão de filho. Por mais que você ame seus filhos, por mais que você queira interagir com eles, mas eles têm que saber que há uma hierarquia na família. As brincadeiras desses filhos com os pais não são as mesmas brincadeiras com irmãos. O tratamento desses filhos com os pais não deve ser o mesmo tratamento com os irmãos. A hierarquia é outra. Seja amigo dos seus filhos, brinque com seus filhos, interaja com eles, mas nunca deixem eles perderem o respeito por você. Aí a sociedade moderna chama o pai de tu, você. No passado era o Senhor, né? Aquele respeito. Às vezes havia o respeito formal e por trás não havia. Há exceções, há problemas, mas não vamos tomar a exceção como regra. A dignidade do pai, a dignidade da mãe, a estrutura moral que ela representa diante daquela família, a estrutura moral que ele representa diante da família, não pode perder isso. O comando que ele tem da família, o comando sobre os filhos, sobre a casa do pai, a mãe, aquele comando, e os dois trabalhando juntos para levar esses meninos e meninas, né, tocando a mesma nota e no mesmo diapasão. Então, isso é importante, sempre mostrando respeito, mostrando dignidade. Então, os filhos que têm paz de moral e conduta respeitáveis, o que é que esses meninos serão mais tarde? Pessoas respeitadas.
respeitáveis. Mas se tem pai e mãe que não se dão respeito a si mesmos, não trazem dignidade nem para si mesmos, não pode mais tarde reclamar que os filhos são pessoas sem dignidade, porque eles aprenderam isso em casa, e costume de casa vai à praça. Então é preciso ter cuidado com isso. Quarto mandamento: lembre as datas de aniversário dos seus filhos. Isso é importante, não importa que idade o filho tenha. Se tem 10 anos, tem 5 anos, se tem 30 anos, 40, não importa. Isso é muito importante. Não quer dizer que você tem que ter dinheiro para dar um presente bonitão e tal, não. Ó, você pode não ter dinheiro para nada, mas só o fato de lembrar e chegar junto dele, dar um abraço, um beijo, cantar parabéns, até numa coisa bem intimista, numa cerimônia bem intimista, pode não ter dinheiro para dar presente, mas só o fato de que ele se lembrou, ele vai contar isso para os seus colegas na escola, em todo canto. Olha, meu pai me contou parabéns para você em casa. Se você não pode levar os amiguinhos do seu filho para dar um banquete, sei lá, compra um bolo aí de R$5 aí no Bom Preço ou em outro lugar aí. Se não pode fazer, comprar outra coisa, tem polpa de fruta, é barato, compra a fruta ou a própria fruta e faz um monte de suco de maracujá aí para o menino, para eles desacalmam, né? Tem menino que é hiperativo demais, mete suco de maracujá neles aí, para eles acalmarem um pouquinho, faz um bolinho ou compra um bolinho. Olha, com uns R$10 no máximo, você faz uma festa para um monte de menino. Depende da cabeça do pai e da mãe, que tem interesse para se lembrar isso. Então isso é importante, dá um sentido de referência a essa criança. Essa criança vai sentir assim: eu sou parte dessa família, eu tenho uma identidade com essa família, eles me querem aqui, eles se lembram de mim, né? Isso é muito bom, e no dia do aniversário o pai pode contar alguma coisa interessante do nascimento desse filho, de alguns detalhes da infância desse filho, como é que era e tal. Isso a criança fica feliz, coisas que ele nem sabia às vezes da sua infância. Aí o pai e a mãe começam a contar alguma coisa, reúne os amiguinhos, faz uma oração, faz uma ação de graça assim, rápida mesmo, e uma coisa simples. O povo pensa que tem que ter muito dinheiro para fazer as coisas. Não, precisa ter muito boa vontade, querer fazer, ter interesse. Que essas crianças então se sintam realmente, né, como parte de uma comunidade chamada família. Ok? Então, lembre as datas de aniversário dos seus filhos. Isso é um mandamento. E se é mandamento, é importante que ele seja cumprido. Quinto mandamento, qual é? Ensine aos seus filhos respeito pelas autoridades. Olha, esse é um problema sério hoje nas famílias. E esse problema tem se refletido aqui na igreja e nas escolas. Filhos sem controle. Filhos sem educação e sem limites. Eles acham que são donos do mundo, que podem fazer o que querem. Chegam em casa, não respeitam nem pai nem mãe, a autoridade para eles não existe. Chega na igreja, não respeita pastor, não respeita ancião, não respeita diácono, não respeita professor e professora da escola sabatina, acha que pode tudo, só porque é da igreja, é filho de pais da igreja. E às vezes os professores da escola sabatina vão reclamar dos pais. Os pais são mal educados também, saem com 4 pedras na mão, e às vezes são mais agressivos do que os filhos, e mostram, às vezes até sem querer, porque os filhos são daquele jeito. É porque os pais são mal educados. É porque os pais são despreparados para serem pais. E ficam apoiando a falta de limite dos filhos. E vão brigar com quem quer ajudar. Vão brigar com o professor na escola, vão brigar com o diretor da escola, vão brigar com o professor de escola sabatina, vão brigar com o pastor ou com os diáconos, porque repreenderam o filho dele ou a filha dele, quando ele, o menino ou a menina, não recebeu o devido limite em casa. E costume de casa, vai à praça, não esqueça isso. Então, você tem que ensinar a ideia de respeito para o seu filho. Pai é pai, tem que ser respeitado. Mãe é mãe, tem que ser respeitado. Na escola tem autoridade, tem diretor, tem o coordenador, tem o professor em sala de aula, que é a autoridade máxima, tem que ser respeitado.
Na sociedade tem suas autoridades, tem o presidente da República, tem o prefeito, tem o delegado, tem o juiz de direito, tem o policial. Autoridades. Pega a Bíblia aí. Romanos 13. Romanos, capítulo 13. Vejam só o que Paulo diz. Vou ler só alguns tópicos. A partir do verso 1. Todo homem, o que quer dizer todo homem? É um pode, outro não pode, um deve, outro não deve, ou todo homem é todo ser humano, toda pessoa? Eu entendo como toda pessoa, homem aí no sentido de gênero. Todo homem esteja sujeito a quem? Às autoridades superiores. Está dizendo que essa autoridade é boa ou má, mas que tem que ter respeito à autoridade constituída. Se é boa ou má, Deus vai julgá-lo. Mas Deus não me dá autoridade para atravessar essa autoridade e achar que o mundo gira em torno do meu umbigo. E as crianças não devem pensar que são as donas do mundo e que podem respeitar todos, mandar em todos, pisar em cima de todos, e não pode isso. Mais tarde você não vai mais controlar a situação. E possivelmente o caminho do seu filho não é bom. O mundo vai ensiná-lo e você sabe como é que o mundo ensina. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. O poder, a autoridade, não está dizendo que foi Deus que pôs fulano e beltrano, pôs um Nero, não, a autoridade, a maior autoridade é Deus. E Deus distribui autoridade aos homens na sociedade, na igreja, no Estado, no aspecto civil, religioso, militar. Deus distribui a autoridade para que a comunidade humana não vire um caos. Então, essas autoridades têm que estar no seu posto-chave para comandar a coisa. Agora, se ele comanda para o bem ou comanda para o mal, a culpa não é de Deus, Deus vai julgá-lo, mas que deve respeitar e sofrer a pena se transgredir. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Note quando Paulo falou isso, Paulo estava para ser preso pelo imperador Nero, que era o maior déspota que o Império Romano já teve. E ele está dizendo isso, mandando respeitar. Não é? De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Lógico, quem vai respeitar a autoridade pode ser preso, comparecer diante de um tribunal, pegar aí não sei quantos anos de cadeia, ser desmoralizado publicamente, coisa horrível, entrar num camburão e tal, é difícil. Porque os magistrados, quer dizer, os juízes, ou revestidos de autoridade, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Quer dizer, quando você está tranquila, está sendo um bom cidadão, cumprindo as leis, você não tem medo de policial nenhum, nem de autoridade nenhuma. Tem respeito, mas não medo. Mas quando o camarada está com a consciência culpada, não pode ver um guarda fardado que já treme, já se esconde, tal. A mesma coisa no trânsito. Quando ele está errado no trânsito, ele já corre do amarelinho, né? Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Então faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus, a autoridade, ele não está dizendo fulano de tal e tal, a autoridade, o cargo, a função, é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E quando a autoridade me obriga a fazer uma coisa contra a lei de Deus, eu escolho obedecer a Deus, mas sabendo que eu vou pagar por isso. Em louvor a Jesus, para a glória de Jesus, eu posso até ser um mártir dessa obediência, mas não tenho direito de tentar derrubar essa autoridade. Especialmente com movimentos grevistas e outras coisas, e apitaço e não sei o quê. Não. Eu devo me colocar no meu lugar de
crente servo de Deus. Ah, mas fulano mandou trabalhar no sábado.